Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal do mundo dos elétrons, né? Depende aí do horário que você estiver vendo, tá? Professor Alisson aqui. Vamos para a nossa terceira aula do terceiro bimestre, tá? Hoje a gente vai falar de isótopos, isóbaros e isótopos, tá? Deixando um aviso agora no começo do vídeo para vocês responderem o questionário. Pouca gente respondeu o primeiro e o segundo questionário, lembrando que isso vai definir a nota a frequência de vocês e a nota, né, do bimestre. Se vocês responderem o questionário, vocês têm a presença. Ah, respondendo de acordo com a nota que vocês tirarem na resposta ao questionário. É bem simples, né? A média dos questionários ao longo do bimestre, né? Respondendo, fazendo a média deles, tem a nossa média bimestral, tá bom? Vou compartilhar a tela já com vocês, né? Para a gente já falar. Deixa eu colocar no modo apresentação. E é isso. Vamos falar hoje de isótopos, isóbaros e isótonos, tá bom? Deixa eu ver, né? O que são isótopos? Isótopos são átomos que possuem a mesma quantidade de prótons, portanto, o mesmo número atômico zero. Logo, são, né? é, Isótopos são o mesmo elemento. O que diferencia de um para outro é o número de nêutrons e, consequentemente, o número de massa, que é a soma de prótons, né? A soma do número atômico mais o número de nêutrons. Tudo bem? Então, uma coisa importante é não existe isótopos de elementos diferentes. Um isótopo de hidrogênio é outro hidrogênio, um isótopo de carbono é outro carbono. Não existe isótopos se eles têm a mesma quantidade de nêutrons e de massa, certo? Porque como eles têm a mesma quantidade de prótons necessariamente, se eles tiverem a mesma quantidade de massa, eles são o mesmo tipo de isótopo, tá? Por que que existem isótopos, né? Na natureza, é, uns, né, deles tendem a ser mais estáveis que outros, tá? Então, uns aparecem com mais frequência, mas notou-se uma pequena alteração em relação à massa. Alguns eram mais pesados, né? E isso se deve à diferenciação do núcleo, né? No núcleo eu vou ter mais nêutrons, né? Consequentemente, o número de massa vai ser maior, o número de massa é o número inteiro, e, consequentemente, a massa atômica vai ser maior, tá? Bom, se eles possuem o mesmo número atômico, são o mesmo elemento químico, né? E o número de massa e o número de nêutrons, né? O número de nêutrons na ordem do número de massa e, consequentemente, a massa atômica. O número de massa é o número inteiro, o número de massa representa a soma, né, de prótons mais nêutrons. A massa é quanto ele, entre aspas, pesa, certo? É um número quebrado, tá? São coisas diferentes, mas varia. Tudo bem? Bom, seguindo. Então, aqui eu apresentei, né, um exemplo de isótopos, os três isótopos do hidrogênio. Bom, para cada isótopo, a gente se refere geralmente a um nome do elemento e o número da massa. Tudo bem? Então, por exemplo, o hidrogênio 1, certo? É esse aqui, primeiro. Tudo bem? Por que 1? Porque o número de massa dele é um só. Ele tem um próton, não tem nêutron, o número de massa é a soma de prótons com nêutrons, 1. O hidrogênio 2, também chamado de deutério, né? O hidrogênio 1 também chamado de prótion, o hidrogênio 2 também chamado de deutério, né? É o hidrogênio que tem um próton e um nêutron no núcleo, portanto, número de massa 2. Hidrogênio 2. O hidrogênio 3, né? Ele tem um próton, como todos os três hidrogênios, como, né? Se eu tivesse mais, todo hidrogênio teria um próton só no núcleo, né? E dois nêutrons, tornando o número de massa 3, por isso que a gente chama de hidrogênio 3, trítio, né? O que muda entre eles, óbvio, além do número de massa e do número de nêutrons e da massa, muda que a questão da estabilidade, tá? Uns são mais recorrentes na natureza porque são mais estáveis, outros não entendo. Por exemplo, no caso do carbono, o carbono 14, ele é altamente instável, então ele decai, ele é radioativo.
tá? Mas vamos chegar lá. Tem os isótopos de carbono aqui. Bom, os isótopos de oxigênio também são 3, tá? O oxigênio 16, que tem 8 prótons e 8 nêutrons, número de massa 8 mais 8 é 16. O oxigênio 17, 8 prótons e 9 nêutrons, 8 mais 9 17. E o oxigênio 18, 8 prótons e 10 nêutrons, certo? Note que, né, todo oxigênio tem 8 prótons, e isso não muda. Só o oxigênio também tem 8 prótons. Se tiver 9, é outro elemento. Se tiver 7, é outro elemento. O que define um elemento é o número de prótons. O número de nêutrons pode variar. E há esses 3 oxigênios, o oxigênio 16, o oxigênio 17 e o oxigênio 18, o conjunto a gente chama de isótopos do oxigênio. Tudo bem? Aqui os isótopos de carbono, né? Carbono 12, carbono 13, carbono 14. Carbono 12, 6 prótons, 6 nêutrons. Carbono 13, 6 prótons, 7 nêutrons. E o carbono 14, que é o famoso carbono usado para datar, né? Coisas muito antigas, né? A gente pode trazer numa aula futura aí como que faz essa datação. 8 mais, né? 8 nêutrons, né? 6 prótons, 8 nêutrons. Ele é radioativo, tá bom? Então, o número de massa a gente representa acima do número de prótons, né, do número atômico, na representação simbólica. Então, escrevemos o símbolo, né, a sigla, né, do elemento, no caso do carbono, a letra C. Abaixo e à esquerda, o número de prótons, ou o número atômico, que é quantos prótons tem. Isso é uma característica do carbono, então todo carbono vai ter 6 prótons. E o que diferencia um para outro é o número de massa, né? E se você fizer a diferença entre eles, você obtém o número de nêutrons. Por exemplo, no carbono 14, 14 menos 6, 8 nêutrons. Aqui eu volto à representação do hidrogênio para falar, né, que como você tem 3 hidrogênios, 3 tipos de hidrogênio, né, e 3 tipos de oxigênio, 3 isótopos de oxigênio, 3 isótopos de hidrogênio, seria possível, né, eu ter 18 tipos de moléculas de água diferentes. Óbvio, eu posso ter isso, mas, né, a frequência com que eu encontro uma ou outra vai, né, vai variar muito, tá? Os isótopos existem, não quer dizer que sejam estáveis. Então, seria possível, né, formar para cada um dos isótopos de oxigênio, para cada um dos 3, 6 moléculas diferentes de água. Lembrando que a molécula de água tem 2 hidrogênios. Então, para cada átomo de oxigênio, eu consigo formar 6 pares de hidrogênio diferentes, né? Hidrogênio 1 com hidrogênio 1, 2 com 2, 3 com 3. Iguais. Poderia formar 1 com 2, 1 com 3 ou 2 com 3. Tudo bem? Isso para o oxigênio 16, para o oxigênio 17, para o oxigênio 18. Tá? E eu teria a água mais leve ou mais pesada, tudo bem? Mas isso não vem ao caso, aqui é só mais uma curiosidade. Bom, aqui isóbaros, certo? São átomos que possuem diferente número atômico, mas o mesmo número de massa. Isóbaros, tem a letra A, isóbaros. Aqui, esqueci, tá isótonos, mas é isóbaros, tá? Por exemplo, como eles têm números atômicos diferentes, são elementos diferentes, tá? O cálcio e acho que o argônio, né? Ambos têm número de massa 40. O cálcio tem número atômico 20, o argônio número atômico 18. Significa que o cálcio tem 20 nêutrons, né? 40 menos 20. O argônio tem 22 nêutrons, né? Esse isótopo do argônio. Tudo bem? Mas ambos são isóbaros. Só. Os isótonos, né? Isótonos são átomos que possuem, novamente, números atômicos diferentes e diferentes números de massa. Só que o número de nêutrons é o mesmo. Por exemplo, né? O berílio 10 e o boro 11. Tudo bem? Berílio 10, 6 menos 4. ah, perdão, 10 menos 4, 6. 6 nêutrons. Boro 11, 11 menos 5, 6 nêutrons. Tudo bem? A diferença entre eles. E a gente chama de elemento químico a união de todos os isótopos. Então, o que é o elemento oxigênio? Certo?
são todos os isótopos de oxigênio. Tudo bem? E a maioria dos elementos químicos tem isótopos, tá? Não ocorrem 100% das vezes na natureza do mesmo jeito, né? Ocorrem em parcelas diferentes, algumas mais frequentes, algumas menos frequentes. Eu vou dar um exemplo, acho que o exemplo do ferro aqui. Então, por hora, o cloro, tá? Aqui eu não tenho a frequência com que eles aparecem, mas na natureza eu encontro cloro 35 e encontro cloro 36, tudo bem? E como é que eu calculo a massa de um elemento? Como é que vem aquele cálculo da massa de um elemento? Aquele cálculo da massa de um elemento é uma média ponderada, certo? E a ponderação é o peso, é quantas vezes, né, quantos porcentos das vezes eles aparecem na natureza. Então, eu pegaria a massa do cloro 35, faria vezes a frequência com que ele aparece, por exemplo, 75%, né? Pegaria a massa do cloro 36 e faria vezes a frequência com que ele aparece. Se o cloro 35 é 75%, o cloro 36 seria 25%, existindo só os dois. Certo? Faria uma média ponderada entre esses dois valores. Vou dar um exemplo para o ferro, tudo bem? Então, ó, como que a gente vai calcular? A massa atômica do ferro, esse númerozinho vem na tabela periódica. A massa atômica do elemento. Porque se eu tenho isótopos, qual isótopo eu estou contando? Na verdade, eu estou contando todos, eu estou fazendo uma média ponderada delas. Então, eu tenho 4 isótopos de ferro, tudo bem? Alguns mais recorrentes do que outros. Ferro 56 é o mais abundante de longe, mas os outros ainda em quantidade consideráveis, principalmente ferro 54 e o 57. Por incrível que pareça, não tem o 55, tá? Mas assim, o isótopo de ferro, o ferro 54, ele tem uma massa de 53,9. É próximo ao valor, mas nunca chega ao valor exato, tá? Porque a massa do nêutron e do próton não é 1 exatamente, né? E teria que, tecnicamente, contar a massa dos elétrons também, apesar de ser 1000 vezes menor, mas enfim. O isótopo ferro 56 tem massa de 55,935, quase 56. Isótopo de ferro 57 tem a massa 56,9, quase 57. E por aí vai, né? O isótopo 58 de ferro, né? O ferro 58 tem massa 57,9. E note que as abundâncias são diferentes. O ferro 56 é o isótopo que mais aparece mais de 90% das vezes. Então, se eu pegasse 100 amostras de átomos de ferro, a cada 100 átomos, 91,75 deles são ferro 56. 5, quase 6 deles são ferro 54. 2 deles, ferro 57. E um tracinho, uma vez ou outra, eu vou achar ferro 58, tá? Ferro 58 é bem mais rápido. Fazendo o cálculo, eu multiplico a massa, não é o número de massa, é a massa vezes a porcentagem, tudo bem? E divido pela soma da porcentagem, que no caso, certo? É 100%, tá? Aqui a única coisa que aqui tem uma terceira casa, né? Esses números estão arredondados, perdão, tudo bem? Mas fazendo essa conta, a massa do elemento ferro, que vai lá, é 55,845. Às vezes aparece com duas casas, aparece 55,84, às vezes aparece com três casas, tudo bem? Então, aqui, que informações que eu tenho aqui a respeito do ferro, certo? Eu tenho a sigla dele, embaixo o nome, né? Aqui eu usei uma tabela periódica em inglês. E esse númerozinho aqui, certo? É o número de massa. É o número de massa, não, perdão. É a massa atômica do elemento. Tudo bem? Que é a que a gente calculou aqui. Esse outro número aqui é o número atômico. Caracteriza o ferro. O ferro está aqui, ó. Certo? Se a gente der um close, é que aqui a disposição é diferente, o número atômico do elemento, o símbolo, né, a sigla, o, a massa, certo? E aqui o número, tudo bem? A disposição muda um pouquinho de uma para outra, tá? Mas ela está sempre numa boa tabela periódica, tem todas essas informações. Bom, a gente encerra aqui. Tem o questionário essa aula, não deixem de fazer, tá?
e até a próxima aula, tá bom? Agradeço a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês.